Porque se lá no Rio essa operação fosse esmagada pela ONU, pela OEA, pelo PT, pelo governo, pelo PSOL, pelo MDB, pelo PCdoB e outras crueiras que estão infiltradas de autoridades do Brasil, seria o fim, cara. Seria o fim. Isso é uma vitória para a sociedade, né? A sociedade não só do Rio de Janeiro, mas a sociedade do Brasil como um todo, né? 370 foram a favor, mas a quantidade de deputados que foram contra... A primeira coisa que chama mais atenção nessa PL é que, por exemplo, uma das coisas que estava sendo debatida quando começou é que crimes ligados a funcionados iam de 1 ano e 8 meses a 20 anos, considerando aí que o regime de pena poderia ser reduzido e a pessoa poderia sair com 1/6 de pena. Então, pô, o que é isso, né, gente? Se você pega 1 ano e 8 meses e sai com 1/6 de pena, você fica meses preso. E nos próprios 20 anos, que era o máximo ali de pena que você poderia pegar, se você considerar 1/6 dessa pena, você está falando aí em mais ou menos uns 3 anos a 4 anos que você conseguia sair. O que é 3 anos e meio, o que é uma coisa, pô, inaceitável. Com as novas penas, 20 anos é o mínimo para funcionários, podendo chegar a 40 anos. Então você tem de 20 a 40 anos e essa redução de pena recai. E agora o funcionário precisará estar 70% do tempo em regime fechado. Porra, gente, agora sim a gente está começando a falar de gente preso de verdade. Começando aqui, Carcará, vou pedir para você aí a primeira palavra sobre esse tema. Opa, então, cara, esse projeto aí, antifacção, né, que é o marco regulatório aí do crime organizado, não entrou como terrorismo, né? Eu, na minha opinião, não precisava chegar nesse termos. Isso aí só mostra que o Estado não estava combatendo. O DERIT fez um papel fundamental, o cara se esforçou, fez a primeira versão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ele conseguiu emplacar. Mesmo assim, com o pessoal da esquerda em peso tentando destruir essa PL aí. Isso, o que é que se mostrou para o Brasil, amigo? Que o brasileiro, ele sabe realmente quem são os políticos que são envolvidos com o crime organizado, protege o crime organizado e tenta, de qualquer forma, impedir que algum combate sério seja realizado no Brasil. Então, partidos como o PT, PSOL e outras de esquerda, principalmente o PT e o PSOL, já não conseguem mais esconder o seu amor e seu trabalho em prol dessas facções. Isso que é a realidade. Essas medidas já vem há muito tempo já querendo fazer leis anticrime. Toda a vida o PT em peso e o PSOL voltam contra essas medidas de combate ao crime organizado. E na época de eleição eles vêm falando de segurança pública, de criança, de família, de estabilidade, soberania, democracia. Mesma conversa de sempre, cara. Então o DERIT está de parabéns. Ele fez um trabalho incessante, ele passou uma semana acordado aí para fazer essas modificações. O pessoal do PL e outros partidos aí também ajudaram em peso aí, teve apoio em massa aí. 370 foram a favor, mas a quantidade de deputados que foram contra não foi pouco, está 110. Essa maioria desses 110 pode botar aí 80% do PT, o restante do PSOL e mais uns 2 partidos aí pequenos aí. Mas essa que foi o debate. Com isso aí, o Brasil, ele conseguiu fazer isso porque a população em peso aprovou a operação lá do Rio. O DERIT agradeceu o Estudão, ele estava do lado do Zuco, outros deputados lá, e ele em nenhum momento ele tocou, ou eu não ouvi, né, falando sobre o Cláudio Castro, porque foi peça fundamental para essa lei anticrime aí, esse projeto de lei anticrime aí, antifacção, ser aprovado, foi o combate que foi feito lá no Rio e a aprovação da população. Porque se lá no Rio essa operação fosse esmagada pela ONU, pela OEA, pelo PT, pelo governo, pelo PSOL, pelo MDB, pelo PCdoB e outras crueiras que estão infiltradas de autoridades do Brasil, seria o fim, cara. Seria o fim. Hora dessa, já estariam tentando prender o Cláudio Castro, o coronel da Polícia do Rio e tudo mais. Não conseguiram, porque a população em peso não aceita isso. Foi um tiro no pé achar que essa operação lá do Rio de Janeiro ia ser um fator determinante para que o Lula se tornasse o herói nacional, defensor das vítimas da sociedade. Isso é tudo ao contrário, a população está de saco cheio, não só no Brasil, como na América Latina, no Ocidente, em tudo que é lugar. Ninguém aceita mais essa politicagem de autoridade simpatizante ao crime. Inclusive, eles vão enquadrar também os juízes que soltam os traficantes. E fica por isso mesmo. Ele solta, e não o nome dele, ele solta em nome do STJ, não sei de quê, ou é sempre o nome da instituição, não ele. Só o que tem isso aí. Então, os pessoal já estão entrando no foco dessas mudanças. Os militantes infiltrados dentro da justiça brasileira, sejam ministros ou juízes, que
fazem de tudo para soltar narcotraficantes, pedófilos, todo tipo de decadência moral do ser humano. Então, existe uma militância gigantesca no Brasil, com esse pacote aí anticrime aí. Muita coisa vai entrar no seu eixo. Muitos dos narcotraficantes vão pensar mais de uma vez em querer se mostrar como líder do Comando Vermelho, do PCC e outras coisas aí. Então, eles vão pensar mais de uma vez. Por quê? Não tinha combate ao crime, cara. O que tinha era militância e faz de conta. E faz de conta. O negócio está tão feio que o crime organizado aqui do Ceará expulsou o prefeito da cidade, pô. Não estão expulsando mais o cidadão, não. Expulsaram o prefeito com o vice-prefeito e a porra toda. Olha o nível que chegou o Brasil. Aí eu pergunto, isso é terrorismo? O cara pode chamar do que quiser. Isso aí nada mais é do que falta de lei e ordem da nação. Eu vou repetir de novo. O Cláudio Castro, para combater lá no Rio, ele não pensou de uma lei chamada antiterror, não. Ele foi lá, sentou a porrada para cima. Lá em Goiás, o Caiado combate o crime organizado, sem precisar da lei antiterror. O que está acontecendo? Tem gente, não, só vou combater se o não for antiterror. Aí não vai aprovar nunca e ninguém vai combater nunca, pô. Então, eu vou dar meus parabéns pro Derrite aí. Dá para debater só esse tema, dá para debater a tarde todinha. Cada item que foi aprovado. Vou deixar meus amigos se expressarem. O Derrite se manifestou, estava emocionado lá, todo mundo. O deputado Anderson, que eu conheço muito bem, lá do Rio Grande do Sul. Camarada, e eu só estou corrigindo outra fala aqui que eu não vi. É lamentável toda essa matança que teve no Rio de Janeiro, em cima desses traficantes vagabundos lá. O ministro da Defesa não abria a boca para nada. É como se o Ministério da Defesa não fizesse parte mais da política de defesa nacional, de segurança pública, de estabilidade política. É como se não existisse. Foram renegados ao último dos últimos casos. Então, meu amigo, como é que ficou aqui as penas? Homicídio, de 20 a 40 anos. Os homicídios, tem que cumprir. Lesão seguida de morte, 20 a 40 anos. Sequestro, 12 a 20 anos. Eu achei sequestro muito pouco, porque sequestro é característica de terrorismo. Os terroristas usam sempre o sequestro para conseguir os seus meios. Veja o que aconteceu em Israel. Roubo, 12 a 30 anos. Latrocínio, 20 a 40 anos. Isso aqui é preocupante, vou explicar por quê. Tem muitos policiais e muitas pessoas que têm porte de armas, quando vai beber, por nada sai matando as pessoas. Tu viu aquele caso lá de Minas Gerais, o cara matou o rapaz lá do lixo lá, o coletor de lixo lá, trabalhava na empresa pública lá, e matou o camarada lá simplesmente porque não gostou. Deu 2 tiros no estômago do camarada lá, até expôs de uma delegada lá. Idiota. Agora tá preso, essa lei deve enquadrar ele, se tava ruim para ele vai piorar. Então, quem vai pra polícia, que tem porte de arma, porra, para de ser valentão porque tá com a arma na mão, porra. Tu dá um tiro numa pessoa dessa, acabou com a tua vida, acabou com a tua carreira. Não estou falando de legítima defesa, não estou falando disso, não. É o cara, por motivo fútil, matar alguém, que acontece muito isso ainda no Brasil. Muitas pessoas entram na polícia e cometem esse tipo de crime. Então, meu irmão, fecha a guarda que a porrada vai comer solta. Extorsão. Vai aumentar a pena 3 vezes por extorsão. Essa extorsão era quase uma audiênciazinha, goiaba, o cara ia embora. Exemplo típico, lá no condomínio da Marinha, no Rio de Janeiro, que a gente chama de MEC. Lá no Rio de Janeiro, estado do Campinho, na entrada da padaria angolana. Os milicianos agora chegaram dentro do condomínio de Marinha, que era de Marinha, não é mais da Marinha, né? Mas a Marinha que fez aquele condomínio. Chamaram os síndicos de cada bloco, que são vários blocos, eu morei lá por quase 10 anos, 20 anos, sei lá, e agora estão cobrando uma taxa para o pessoal dentro do condomínio. Isso é extorsão. Agora, se ficar os moradores do condomínio da Marinha sem mandar para a polícia quem são esses vagabundos que estão fazendo dentro do condomínio, não vai acontecer nada. E outra coisa, quase todos que moram no condomínio da Marinha são militares da polícia, da Marinha, os filhos são policiais, têm porte de arma e não fazem porra nenhuma e não fazem nada para combater também a milícia dentro do condomínio. Como se fosse um bando de cagalhão da porra. Eu morei nesse condomínio aí, pô. Agora tá uma bagunça danada aí. Um bocado de veterano, muitos fuzileiros navais que nem porte de arma tem. Ou seja, o cara é socialista. Nem o porte de arma esse cara tem. Porra, vai tirar teu porte de arma, vai ajudar aí a segurança do teu condomínio aí, rapaz. Para de ser frouxo. Vamos lá. Tipificação e progressão de alguns crimes que não estavam tipificados. Vamos lá, meu amigo. Novo cangaço. Vai entrar como crime. E a pena vai ser pesada. Domínio de territórios. O que a milícia faz, o crime organizado faz. Não entrava como crime, agora vai entrar como crime classificado. Uso de explosivos. O cara foi pego com explosivo. Dava quase nada, o cara era solto. E uso de drones. Agora tem que ter cuidado com isso aí. Por isso que eu anotei para falar. Muitas pessoas têm drones e não tem nada a ver com crime nem nada. O drone, antes a gente chamava de quê? Tinha outro nome, não era drone. A gente chamava de aeroplano, essas coisas. Tudo são drones. Só que agora todos eles recebem o nome de drones. Tem que ter cuidado para, na hora de classificar isso aí, não pegar um inocente, uma criança brincando ali, o pai com a criança com o seu dronezinho ali e tal. E tem que ser feita uma lei
como é que vai ser comprado esses drones, porque senão muita gente vai ser enquadrado como fazendo parte do crime organizado. Eu não entendi direito o que ele quis falar aqui, mas eu acho que é o seguinte, a pessoa estava com explosivo ou com drone cometendo crime. Esse caso aí tem que ser preso, tá? Tem que ser preso e porrada nele. Não porque está com o drone por estar, eu acho que não é isso, tá bom? Chefes de facções serão todos encaminhados para os presídios federais. Todos os chefes de facções. Agora estava em tudo que é lugar, agora não, vamos para os presídios federais. E esses presídios federais têm que serem modificados. O Goiás está com um modelo de presídio que é madeira de dar em doido. Outra parte desse PL aí, meu amigo, suspensão / bloqueio de bens. Ou seja, qualquer juiz ou Ministério Público pode bloquear os bens. O que é que está acontecendo? Um dia desse o STF pegou não sei o que do rap aí, Pedrinho do rap, não sei o que, gordo do rap. Ele devolveu o helicóptero, milhões não sei de quem, outros caras receberam lancha de volta, carro de luxo, sei quantos milhões na conta. Cara, isso aí é você falar assim, ó, o crime compensa no Brasil, porque nós do judiciário estamos juntos e misturados. Vou falar de novo. São 16 tribunais de justiça, 7 juízes e 7 não sei quem mais lá, que foram enquadrados pela gloriosa Polícia Federal por vender sentenças. Os tribunais que era para ser o local onde o vagabundo ia se fuder, não. Vamos vender sentenças, porque o nosso salário de 1 milhão por ano aí, no final do ano, é muito pouco. Nós queremos muito mais. Esse PL do anticrime tem que enquadrar desembargador, juiz e qualquer um que faça parte do judiciário brasileiro, do STF até o mais simples lá embaixo, ser enquadrado com o mesmo rigor, perder a função pública, pô. Porque senão vai continuar vagabundo aí vendendo sentença. E o cara sendo pego com 700 quilos de cocaína no meio das avenidas dessa da vida aí, das estradas. Ah, não, vou soltar porque ele não era um perseguido, não estava em perseguição. Você fez uma busca no carro dele, mas não marcava. Você pegou a cocaína, mas não vale, só vale se ele estiver sendo como perseguição, tivesse um mandato para esse cara. Olha só o nível de esculhambação que chegou no nosso judiciário. É a mesma coisa, vai chegar, vamos repetir, bater no vidro do carro, chega lá, tá um pedófilo estrupando a criança, não solta o pedófilo, porque não tinha mandato em cima desse cara, então não marcava você ter visto ele cometer esse crime. Essa mesma tipo de esculhambação, cara, que a lei do Brasil chegou. Vamos lá. Intervenção em empresas. Está tendo uma investigação. E naquela investigação descobriu-se que uma pessoa jurídica, uma empresa, tem envolvimento com crime organizado. Então, o juiz ou o Ministério Público já manda fazer a intervenção nessa empresa, tipo o que aconteceu com esse banco agora. Intervenção na empresa é fechar a empresa, suspender a porra toda e enquadrar todo mundo. Isso aí já vai estar nesse projeto aí. Esse projeto tem que passar no Senado e o presidente, que já está caindo para 15% de aprovação, se ele barrar isso aqui, vai cair para menos 30%, tá? Vou logo avisando. Ó, interventor, e tem mais, ó. Quem são esses? Você é um empresário, você tem sua empresa e descobriu que você está sendo apoiado por milícia, grupo armado, grupo de extorsão. Então, meu irmão, a pessoa jurídica, quem faz parte daquele consórcio, todos os envolvidos já serão suspensos, enquadrados e cai no anterior, vai perder os bens, a punição vai bater forte. Então, o cara que é empresário, antes de fazer qualquer negócio, qual é a importância disso aqui? Ver com quem você está fechando o negócio. Porque do nada se apresenta, eu estou falando que já trabalhei na empresa, do nada chega o cara com milhões de vantagens para vocês. Do cara, isso não pode. O cara querer te passar petróleo, ouro, diamante, não sei aonde, que está tudo safo, é só assinar aqui. Isso é crime organizado, lavando dinheiro, pô. Então o cara que é empresário, não existe, como diz meu amigo Júlio Roque, não existe almoço de graça, pô. Outro caso muito importante que eu vou ler aqui, ó. Um interventor nomeado pelo juiz federal terá os seguintes poderes. O interventor, olha só, vai ter agora a figura do interventor. O juiz vai escolher, ó, você vai ser o interventor no seguinte caso de investigação. O que é que esse interventor tem autoridade nomeada pelo juiz? Suspender contratos e operações suspeitas, romper vínculos com pessoas investigadas, isso tudo é interventor, tá? Que foi nomeado pelo juiz. Então o bizu é o juiz nomeia 40 interventor para investigar várias frentes, pô. Vou terminar de ler aqui. É quase uma mini constituição esse PL, tá? Só que só em cima do crime. Realizar auditorias financeiras e contábeis, isso tudo auditor nomeado pelo juiz. Identificar, separar e promover as medidas judiciais cabíveis para o perdimento de bens, direitos ou valores de origem ilícita. Isso já está batendo nesse projeto do Derrite aí. Destinar recursos líquidos à conta judicial vinculada sob fiscalização do juízo. Ou seja, o interventor vai ter poderes plenos para combater aquele ambiente criminoso. E esses bens que foram pegos, suspensos, recuperados, vai para o governo federal, governo estadual
e vai para o Distrito Federal também, porque ele faz parte da União, ele também tem direito de receber isso aí. Eu só não vi a parte que fala, não sei se foi abarcou, mas eu acho que era para ter colocado que essa arruma de armamento apreendido, só arma de primeira categoria, Glock, fuzis .50, todos os tipos de fuzis mais modernos do mundo, devia ser doado para as polícias municipais, polícias federais, polícia civil, os grupos os GAT do Rio de Janeiro. Cara, os paióis lá do Rio de Janeiro devem estar já chegando em milhões de fuzis, esses fuzis não vão para lugar nenhum, porque não tem nada especificando o que fazer com esse armamento. Aí, em tempos, o trator passa por cima. Eu acho essa porra um erro foda. Cara, são milhares e milhares de Glocks, as melhores pistolas do mundo. Essas pistolas não era para o governo municipal, estadual estar comprando, não. Era para pegar essa arma do crime e fazer o documento, o próprio juiz, ó, a partir de agora, tantas armas para a Polícia Municipal, Guarda Municipal, vai para a Guarda Portuária, vai para a Receita Federal, vai para o IBAMA, vai... Porra, a arma do crime passa para as Forças Federais. Eu não sei se tem alguma coisa nesse PL aí, tá bom, meu amigo Eric? Só isso que eu fiquei devendo aqui, mas eu vou procurar saber com algum amigo meu lá de Brasília e ver se eu consigo saber se esse PL tem essa parte. Eu não li o PL todo, mas eu procurei mostrar aqui o que foi feito, que é tecnicamente uma mini constituição contra o crime. É por isso que o governo federal está revoltado.com.br. Brasil acima de tudo, estamos vencendo, não vamos retroceder, sabe? Não vamos deixar ninguém para trás. Tamo junto. Júlio Roque, queria te ouvir e acrescentar mais uma pitada aqui. Porque o Derrite comenta, né, como o Carcará falou, nessa fala, né, obviamente repercutindo tudo que aconteceu, foi uma grande batalha, e ele comenta coisas que deveriam já estar acontecendo, acabar com visita íntima de chefe de facção, acabar com saidinha, acabar com uma série de benefícios. E uma que chamou muita atenção foi que os familiares dos faccionados deixarão de receber auxílio reclusão. Ou seja, que caso você não saiba, isso acontecia, tá, gente? Então, assim, o trabalhador, a esposa, a mãe, o filho, que perde ali o pai, o marido, trabalhador pro crime organizado, esse não ganha nada. Agora, o preso tinha auxílio reclusão. Que é um negócio, assim, só no Brasil pra se ver uma coisa dessa. Qualquer hora eu vou dar uma olhada pra ver que outros países fizeram tamanha bizarrice. Mas acaba isso para os faccionados, tá? Faccionados ficou engraçado. Para os faccionados. Por quê, gente? Porque eu ainda bato nessa tecla. Muita gente, Júlio Roque, muita gente vai tentar colocar, principalmente advogados, juízes e aquela galera que é comprada pelas facções, que a gente sabe que tem. Não tô citando o nome de ninguém aqui, posso dizer que tem. O juiz que é comprado por uma rapaziada dessa vai fazer o quê? Não, esse cara aqui claramente, tô vendo aqui o processo, claramente não tem nenhuma ligação com o PCC, nenhuma ligação com o Comando Vermelho. Isso aqui é um crime isolado. Aquelas 8 passagens que ele teve pra cadeia também foram todas coisas isoladas. Aí, ele entra no regime de baixo. Então, Júlio Roque, isso ainda vai ser uma batalha, né, irmão? Primeiro, esse foi realmente um marco na segurança pública, né? Depois de décadas, como o Carcará mesmo citou, né? Décadas da segurança pública jogada totalmente no lixo, parece que algo vem a movimentar toda essa estrutura. E o que deu início a isso, que deu origem, foi a Mega Operação do Rio. A Mega Operação do Rio abriu os olhos da população brasileira, né? de toda a federação, de como está o envolvimento dos faccionados, como disse o Eric, crime organizado, narcoterroristas, com a estrutura de Estado. Então é nítido que estamos caminhando por um caminho sem volta e medidas mais enérgicas têm que ser tomadas. Então é louvável o que aconteceu, parabéns aí ao Derrite, né? E incomodou bastante a base do governo, que, como disse o Carcará, também votaram imensamente contra. Mas houve a vitória. Então esse marco dá início a algumas coisas que vêm a piorar, né, e principalmente nas penas dos faccionados. Então isso é o primeiro passo. Como disse o Eric, difícil vai ser discernir quem é faccionado e quem não é. Aí entra, né, a semântica, a conotação e o pensamento jurídico, que aí a gente sabe que é terra de ninguém. Ele pode falar simplesmente que a pessoa não é faccionada e essas sanções não serão exercidas sobre o criminoso. Então, agora partindo de uma opinião própria, a opinião de Júlio Roque, eu com certeza apoio e apoiaria classificar como nível de terrorismo,
Sim, sim. O que espanta toda essa corja que protege os criminosos, sempre o que espanta eles é o que eu tenho mais apreço, é o que eu mais amo. Então, com certeza apoio em classificar como terrorismo. Esse é um passo que ia ser um golpe muito maior. E se caso acontecesse isso, né? Dos nossos juízes, como disse o Eric, os nossos juízes que estão ligados ao crime organizado, falassem, né, que não seria faccionado e tentassem, de alguma maneira, né, a tornar leniente quanto a esse tipo de criminosos, aí a resposta viria de fora. Então esse é o medo, né, o verdadeiro medo dessas pessoas que estão ligadas com o crime e o crime organizado e o tráfico de drogas. O medo é exatamente esse. Quando não pudermos mais controlar dentro dos limites de um país chamado Brasil. E aí, sem esse controle, a porrada vem de fora. Então, é isso que incomoda bastante. Mas parabéns mais uma vez para o Derrite, parabéns para todos que debruçaram nas modificações e nas nuances de penas. Ah, e por falar em penas, é bom salientar que além desse passo da segurança pública, parece que um outro passo foi dado, né? Os presos agora não, que ainda está em tramitação, mas já é um grande passo nessa direção, não vão votar mais. Então, penas mais fortes. Sem voto, você quebra essa estrutura de narco-estado, onde a política consegue com os traficantes o voto para se elegerem. E quando você faz isso, né, você acaba com o direito de voto dos presos, você quebra essa conexão. Muito bom, isso que foi votado agora e ganhou na plenário. Eu acho que isso é um grande passo, né, o segundo grande passo, a segunda pancada na muleira do crime organizado. Mas ainda acho que ainda falta muito. Por exemplo, secotes espalhados por todo o Brasil. Aqui é um país grande, El Salvador é pequeno. Aqui cabe bastante secote, ok? Então, vamos ser mais enérgicos quanto às penas de criminosos e acabar com qualquer tipo de benefício. Não há benefício. Se você foi pego cometendo um crime, você tem que pagar a pena para tal. Então, benefício é para quem precisa, no caso, né? E não de pessoas que precisam ser punidas. Fique bem claro, apoio aí a PL e apoio também todas as atitudes do Derrite. Parabéns. Comandante Vilas Boas, deixa sua contribuição pra gente aí, sua opinião também, né? Vai que o comandante é contra, né? O Eric, não tem como ser contra, né, uma evolução, né, como a gente foi dito aí pelo próprio Congresso, como presidente da Câmara dos Deputados. Isso é uma vitória para a sociedade, né? A sociedade não só do Rio de Janeiro, mas a sociedade do Brasil como um todo, né? E desde que a gente começou a comentar isso há mais de 2 semanas, né, desde o evento, a gente tem colocado isso como um possível marco na evolução, né, do combate ao crime organizado no Brasil, seja ele terrorista, narcoterrorista, ou crime organizado, ou crime colarinho branco, seja lá que título que a gente queira dar de uma forma geral. Mas é um passo importante, né? Ainda não está terminado, né? Ele só passou na aprovação da Câmara, ainda vai para o Senado, e aí as forças, né, do governo já se manifestam, né, contrárias ao que passou, mas já prometendo aumentar a defensiva no que vai acontecer no Senado, né? Então a gente vê declarações aí do próprio presidente da República, na minha opinião, trazendo desinformação ao caso, né, uma vez que ele postula como argumento contra o projeto de lei, que esse projeto de lei facilita a vida dos criminosos, né? Então é justamente o contrário, né? A gente chegou aqui a comentar que o que mais coloca como medo, digamos assim, do criminoso na sua balança, de acordo com a teoria do crime, econômica do crime, é justamente a pena que ele pode encontrar, né? Seja a pena de morte, seja a pena de prisão perpétua ou uma pena dura. É o que justamente esse é o foco do projeto de lei aprovado aí pelo deputado Derrite com maestria. Mas é o primeiro embate, o embate foi difícil, né? Mas ele ainda tem caminhos a serem galgados. E a gente vê justamente as forças do mal agindo, né? A gente vê que constata tristemente que a bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, representada pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, justamente votaram contra, né, a população oprimida, aquela que precisa de ajuda, que é aquela que está lá sofrendo, oprimida lá dentro da favela, e não aquela que está na Vieira Solto, no ar-condicionado, nas suas faculdades aí do Rio de Janeiro, pregando um progressismo vil, né, incoerente, sem competência, e por aí vai. Então, uma vitória nossa, parcial, né? E vamos que vamos. E para o governo é uma derrota política, né? Se a gente for entrar nesse campo, é um projeto de lei que era do próprio governo e foi derrotado pela oposição do governo, né? Pelo Derrite, que deixou, relembrando seu cargo de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo e voltou para a bancada para exercer o seu mandato e justamente assumiu a relatoria desse projeto de lei e causou esse estrago, né? Então, quando a gente vê essas forças do governo atuando contra o projeto, já é um bom sinal, né? A gente já começa a pensar, opa, tem coisa de boa aí, né? Então, quem está tentando realmente trabalhar e mostrar o que deve ser feito, levanta a mão e começa a se colocar de joelhos agradecendo e unindo forças aí em oração para que o projeto de uma forma de lei vá para frente.
Mas tem um aspecto interessante de colocar, né, que está tendo uma discussão muito grande ainda, uma desinformação em relação à Polícia Federal, dizendo, né, o governo que a Polícia Federal perderia algumas atribuições, o que já foi demonstrado mais de uma vez pelo relator e pelas forças que estão trabalhando, que isso é uma mentira, né? Então a Polícia Federal não perde nenhuma constituição, nenhuma atribuição. Pelo contrário, as coisas só são colocadas cada um nos seus pontos, de forma que as polícias estaduais e que o Estado, em conjunto com a União, onde a Polícia Federal atua, que cada uma possa se complementar e que não haja conflito de interesses. Mas o último episódio agora vira em torno de dinheiro, né, dos fundos, onde boa parte do material apreendido nessas operações iam para o fundo da Polícia Federal, né, chamado FUNAPOL, e agora o projeto de lei prevê que eles sejam divididos e que o fundo vá justamente para o Fundo de Segurança Pública, né, que é gerenciado, pasmem os senhores ou não, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão de quem? Do Ministério da Justiça, do seu governo federal. Ou seja, ele joga a desinformação e dá a entender que a Polícia Federal estaria perdendo restituição financeira de algum advento restituído dessas operações. E o que é uma falácia, né? Porque ambos os fundos são administrados pelo próprio governo federal. E fundos esses que também são duvidosos, né? Porque eu vou me ater aqui ao caso da Marinha do Brasil, né? A gente tem o Fundo Naval, a Marinha do Brasil também, a Marinha Mercante tem o Fundo da Marinha Mercante, e o dinheiro que vem desses royalties do petróleo, né, por outras BNDES também que gerencia alguma coisa do Fundo da Marinha Mercante, esse dinheiro, ele praticamente não é utilizado, porque o governo contingencia boa parte do dinheiro que vai para esse fundo. Então essa briga de fundo para lá e para cá é uma briga meio que inócua, né? É mastigar mingau, porque nem sempre a instituição que foi criada, direcionada para pegar aquele fundo, ela tem acesso ao dinheiro que foi depositado ali, que poderia ser sendo utilizado justamente para compra de equipamento, para modernização, inovação, tecnologia, treinamento e por aí vai, tá? Então, é uma vitória, perdemos, né? Não quiseram entrar no mérito aí dentro da política do possível da questão do terrorismo, se era terrorismo ou não, das classificações internacionais, fica essa pena aí. Também, como o Carcará mencionou, eles não quiseram trazer as Forças Armadas para a baila, né? Não quiseram comentar ou pisar nesse terreno nebuloso, digamos assim, no campo político, que poderiam sim trazer, né? Falar sobre a Lei Complementar 97, que trabalha, né, e gerencia as cláusulas em torno das operações da garantia da ordem. Isso seria importante para trazer, porque boa parte da população não sabe, né, talvez alguns dos nossos ouvintes, mas as Forças Armadas elas têm poder de polícia na faixa de fronteiras, que é uma faixa que se estende aí a 150 quilômetros a partir das fronteiras do Brasil para dentro. Lembrando, é uma fronteira terrestre de mais de 15 mil quilômetros, 7.500 quilômetros na parte aquática, onde desde a sua criação, a Polícia Federal atua em conjunto com as Forças Armadas, não tem conflito de interesse, pelo contrário, as duas querem se apoiar, de forma que a Polícia Federal, que não tem o efetivo necessário para cobrir esses quase 23 mil quilômetros quadrados de fronteira do Brasil, as Forças Armadas também não têm, digamos, de forma clara, mas têm maior permeabilidade e poderiam se complementar. Então fica isso aí, essa dica aí, ou pelo menos esse desejo que numa próxima discussão, que isso possa vir à baila e a gente possa melhorar essa lei, que é a lei do marco do combate ao crime organizado, que precisa evoluir ainda mais.